Milionário idoso presencia milagre que salva a vida de mendiga negra ao estender a mão. Alfredo nunca imaginou que um simples passeio por aquelas ruas lotadas de gente, barulho e tristeza pudesse virar o choque mais forte da sua vida. Ele, um homem que passou os últimos anos preso na própria amargura, afastado de todo mundo, um milionário envelhecido e sombrio, que viu seu mundo desmoronar quando perdeu a esposa. A cidade refletia o seu vazio. Prédios imponentes de um lado, barracos apinhados do outro, gente que mal conseguia respirar nas calçadas sujas e abafadas. Era ali, no meio daquela desordem quase sufocante, que o destino resolveu pregar uma peça impossível. Alfredo caminhava devagar, os olhos fixos no chão, as mãos trêmulas dentro dos bolsos do sobretudo cinza. A chuva de promessa de um verão tórrido fazia o ar pesar, e a multidão parecia um mar agitado, cruzando as esquinas com pressa ou cansaço. De repente, algo chamou sua atenção. Um grito abafado, um lampejo de pânico nu. Sem pensar duas vezes, estendeu a mão para Isabela. Um gesto que parecia tão simples, mas que carregava uma força estranha. Como se naquele instante todo o cinismo acumulado fosse arrancado da sua alma. A mão de Alfredo se fechou na dela, fria, suada, viva. Ele puxou Isabela para trás com toda a força possível, e o carro passou zunindo, raspando muito perto, o motor rugindo como uma fera indomável. A multidão ao redor congelou. O silêncio cortou a confusão do instante. E depois veio um murmúrio que parecia uma mistura de alívio e incredulidade. Alguns olhos arregalados, outros abanando a cabeça em choque. Isabela caiu no chão, ofegante, o rosto pintado pela luz amarela do poste, tremendo, como se o corpo inteiro estivesse em colapso. Alfredo estava ali, ajoelhado ao lado dela, sentindo cada batida estridente do próprio coração, e pela primeira vez em muito tempo, um calor estranho subindo no peito. Era mais do que mera sorte, mais do que um acidente evitado. Era um milagre. Segredos pesados pairavam no ar, como uma sombra ameaçando emergir a qualquer momento. E aquele encontro era só o começo. Alfredo sentiu um lampejo de esperança, mas também de medo, porque no dia seguinte uma promessa sombria chegaria junto com ele, ameaçando quebrar a nova frágil conexão e arrastar ambos para um jogo murcho de corrupção. Promessas de poder sujo e segredos que queimariam como um incêndio prestes a explodir. Ninguém na multidão tinha ideia do que vinha pela frente. Ninguém, além deles dois. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alfredo estava ali, ajoelhado ao lado de Isabela, e o mundo ao redor parecia ter parado. O desastre tinha sido evitado, mas a tensão continuava pulsando no ar. Ele olhou para a jovem, sua respiração ofegante, e algo dentro dele se contorcia. Não era só pelo salvamento dela, mas por uma sensação nova, uma ligação que ele nunca esperou sentir novamente.
Foi então que a multidão começou a se dispersar lentamente, como se a realidade voltasse a se firmar após o susto. Gritos e risadas ressoavam ao longe, mas Alfredo mal notava. Sua atenção estava toda em Isabela, até que de repente um homem surgiu no meio da confusão. Era um homem alto, de pele clara e cabelos desgrenhados. Seus olhos pareciam explosivos de raiva. Ele se aproximou rápido, furioso, e gritou: Isabela! O que você está fazendo aqui? E com esse velho miserável? O tom agressivo era palpável, como um tapa na cara. Isabela olhou para Alfredo com pânico nos olhos, como se já soubesse o que estava por vir. Isabela! O homem gritou novamente. Eu disse para não te aproximar de estranhos. Você vai se meter em problemas de novo. As palavras dele cortaram o ar como lâminas afiadas. Alfredo sentiu um aperto no peito. Quem é você? Ele se levantou, sua voz mais firme do que se sentia. No fundo, sabia que havia algo em jogo, algo que ele não compreendia completamente. O homem se virou para Alfredo, suas feições contorcidas. O que você fez com ela? Ajudá-la? Ou estava apenas fazendo um show? Você não sabe quem é essa mulher. A multidão parou. Algumas pessoas lançando olhares curiosos, outras sussurrando entre si. O clima mudava e a tensão era quase palpável. Ela não é ninguém. É apenas uma mendiga. O homem continuou, a voz cheia de desprezo. Alfredo sentiu uma raiva crescer dentro dele, mas também uma confusão. Ele olhou para Isabela, suas mãos trêmulas, seu rosto pálido. Cala a boca, Rogério! Isabela gritou, a voz quebrando. Você não manda em mim! Eu não sou propriedade sua! O homem parou, surpreso, como se a defesa dela tivesse sido um golpe direto no estômago. Por um momento, a confusão no ar se dissipou, deixando espaço para a verdade. Rogério hesitou, depois riu, mas não era uma risada alegre. Você realmente acha que pode escapar? Não está vendo onde você está? E quem está ao seu redor? Ele se virou para Alfredo, um olhar cheio de desprezo. Você acha que está ajudando? Ela está presa a um jogo maior do que você talvez consiga imaginar. A multidão começava a murmurar. Alfredo sentiu um frio na barriga. Que jogo? Que está acontecendo aqui? A ansiedade o apertava, a urgência da situação girava em sua mente. Isabela tinha segredos? O que ela estava escondendo? Rogério fez um gesto amplo. Ela faz parte de tudo isso. Um peão na roda. Você não deve se envolver com o que não entende. As palavras dele soaram como um eco, e a multidão pareceu encolher ao redor deles, como se essas informações as deixassem inquietas. Alfredo olhou novamente para Isabela, tentando encontrar respostas, mas vislumbrou una súplica en seu olhar, una mistura de medo y esperanza, como si ele fuese la única puerta para la libertad. Eu posso sair dessa! Eu posso! Isabela estava quase em lágrimas, mas os desafios ao seu redor eram muitos. O que isso significava para eles? A atmosfera pesava entre eles, um nó de segredos e perigos. O silêncio foi interrompido por um grito distante, um farol na escuridão. Alfredo sentiu uma onda de determinação. Ele queria ajudar, mas mesmo assim, a interrogação pairava no ar. Eles estavam prestes a entrar em um labirinto de mentiras, corrupção e revelações alarmantes, e ele não sabia onde isso iria levar. Alfredo estava ali, ajoelhado ao lado de Isabela, e o mundo ao redor parecia ter parado.
O desastre tinha sido evitado, mas a tensão continuava pulsando no ar. Ele olhou para a jovem, sua respiração ofegante, e algo dentro dele se contorcia. Não era só pelo salvamento dela, mas por uma sensação nova. Uma ligação que ele nunca esperou sentir novamente. Rogério, o homem com olhos furiosos, parecia a tempestade prestes a eclodir. A multidão, agora envolta em um crescendo de murmúrios, parecia ansiosa para saber o que aconteceria a seguir. Foi quando algo inesperado aconteceu. Uma sirene ensurdecedora cortou o ar e uma viatura da polícia se aproximou com as luzes piscando, quase como um farol num mar agitado. "Afaste-se da mulher!" gritou um dos policiais, enquanto outros desciam rapidamente do carro, seus rostos firmes, prontos para agir. Alfredo sentiu o coração disparar. Aquilo não estava em seus planos. Mas, então, num movimento rápido, Rogério disparou na direção oposta, desaparecendo entre a multidão, deixando uma aura de tensão e adrenalina no ar. Aquele homem não tinha ido embora sem motivo. "Está tudo bem, senhora?" O policial se agachou, tentando alcançar Isabela, mas Alfredo a tinha abraçado, como se sua presença pudesse protegê-la de qualquer ameaça. Isabela olhou do policial para Alfredo. Confusa e assustada, a força do momento a envolvia, e seu olhar permanecia fixo na direção onde Rogério havia sumido. O policial a tocou de maneira suave, tentando confortá-la. "Venha, levante-se." Mas antes que ela pudesse responder, uma voz ecoou da esquina. "Isabela!" Era uma mulher, alta, de traços marcantes. Ela correu até eles com um semblante quase desamparado. "Meu Deus, Isabela, você está bem?" A mulher se lançou para Isabela, as lágrimas nos olhos. Alfredo recuou um passo, em choque. A mulher parecia familiar. Mas como? As peças do quebra-cabeça começaram a se mover no cérebro dele. Isabela se levantou, ainda tensa, e olhou para a mulher. "Mãe?" O murmúrio que se seguiu foi como um tiro no coração de Alfredo. A revelação explodiu entre eles como uma bomba. As histórias contadas em torno da mendiga, os olhares de desprezo, tudo o que Alfredo tinha pensado se desfez em 1000 fragmentos. Isabela era mais do que uma jovem perdida nas ruas. Ela tinha uma família que a procurava. "Você não deveria estar aqui. Eu te avisei, Isabela." A mulher gritou, seu olhar feroz mirando outros da multidão, como uma leoa defendendo seu filhote. A revelação trouxe à tona uma nova dimensão de dor e combate. Alfredo se sentiu o intruso. O homem que havia salvou Isabela se tornou um espectador de uma tragédia familiar que se desenrolava diante de seus olhos, com a mãe enfrentando a filha em público. "Por que você foi embora? Por que se meteu com esse sujeito?" A angústia da mulher era palpável. Os policiais, agora confusos, olhavam para Alfredo, em busca de respostas. "O que está acontecendo?" Um deles perguntou, a voz mais firme. O peso das expectativas pesava sobre ele, mas ele se sentia incapaz de responder. Isabela olhava para Alfredo, sua expressão misturada entre a dor da traição e a pergunta não dita: "O que você fará agora?" E então, o inesperado. Do meio da multidão, Rogério apareceu novamente. Mas desta vez, ele não estava sozinho. 2 homens de expressione impassível o acompanhavam. Armados, e a tensão se intensificou. Era como um jogo de xadrez, em que todos os jogadores estavam apenas começando a entender suas peças. "Eu avisei que você não deveria sair", Rogério disse com um sorriso cruel. "Agora todos vão pagar." O
terror se espalhou pela multidão e por Alfredo. Isabela, sua mãe e até mesmo os policiais eram peças de um tabuleiro muito maior do que ele imaginava. O que ele pensava ser um ato de heroísmo agora se transformava em um mergulho dentro de uma verdadeira calamidade. O destino de cada um deles estava em uma linha tênue. E Alfredo percebeu que nada seria como antes. Ali, no meio do caos, decidiu. Ele entendeu que a vida dele se entrelaçava com Isabela de maneiras que ele nunca poderia imaginar. E tudo o que parecia certo pode simplesmente ser uma ilusão. As ameaças de Rogério, o mistério da família de Isabela, tudo estava prestes a explodir. Mas como sair daquela espiral? O que viria a seguir? Ele estava prestes a descobrir que nem sempre salvar alguém significa salvar a si mesmo. Alfredo ainda estava ali, mergulhado em uma tempestade de emoções e confusões. O policiamento havia chegado, mas a atenção de todos parecia fixar-se em Rogério. O homem armado e os dois cúmplices avançavam, um ar de violência carregando a cena, como se a cada passo eles estivessem levando pânico consigo. Você não deveria ter voltado, Isabela. Sabe que isso não acaba bem. A voz de Rogério cortou o ar quase como um aviso amaldiçoado. E então, tudo aconteceu tão rápido, um movimento brusco. Um dos homens ao lado de Rogério tirou uma arma, apontando diretamente para Alfredo. Afastem-se, ele gritou, os olhos frios como pedras. O mundo parou de girar. As pessoas se afastaram. O barulho da sirene se tornava uma estrondosa música de fundo, mas nada disso importava. A verdade estava em seu rosto. Tudo o que Alfredo havia feito para proteger Isabela parecia diminuir diante daquela ameaça. Os olhos de Isabela brilhavam de terror, mas havia algo mais ali. Algo que Alfredo não conseguia processar. A jovem olhou para a mãe, agora com expressão de desespero profundo, e murmurou: "Mãe, por favor, não." A tensão entre elas se tornou palpável, como se a conexão familiar estivesse se rasgando. Alfredo nem mesmo teve tempo de pedir explicações, porque, em um instante, tudo mudou. Rogério deu um passo à frente, rindo de maneira sádica. "Quem você acha que está salvando, velho? Deixa eu te contar um segredo." Ele se aproximou, agora sussurrando, compartilhando o veneno de suas palavras. "Isabela não é só uma mendiga. Ela tem uma conta para acertar. E você, Alfredo, está no meio de um jogo onde as peças vão muito além do que você entende." As palavras dele se transformaram em uma faca afiada, e Alfredo sentiu sua visão turvar. O que isso significava? Mas o verdadeiro golpe veio a seguir. Isabela, a quem ele havia tentado proteger com toda a sua vida amarga, olhou para ele. "Eu não sou quem você pensa, Alfredo." A voz dela tremia e as lágrimas escorriam pelo rosto. "Eu vim fugir. Fugir de quem eu sou. E você apenas me puxou de volta para tudo isso." Os olhos de Isabela estavam cheios de dor e culpa, uma verdade pesada que explodiu no espaço entre eles, como um balde de água fria. Alfredo estava em choque. Tudo o que ele havia imaginado, todas as esperanças, foram despedaçadas com aquela revelação. Ele se lembrava das vezes em que se sentia perdido, mas nunca tão isolado. O peso nas costas parecia esmagá-lo. E, de repente, o desejo de proteger Isabela se misturava com uma revolta contra a traição dela. Mesmo que involuntária, Rogério percebeu a fragilidade no momento e sorriu, como um predador prestes a atacar. "Viu? Ela não é uma simples mendiga. Sua vida é tão manchada quanto a minha. E você está apenas sendo enganado."
O murmúrio crescente da multidão chegava ao clímax. Alfredo estava lutando para processar tudo aquilo. Uma reviravolta tão traiçoeira que poderia arruinar tanto a sua vida quanto a de Isabela. Mas eu posso mudar! A jovem gritou para Alfredo, a voz cheia de desespero. Eu não quero isso! Não quero voltar! As palavras dela ecoaram em seu coração, preenchendo-o com um tumulto de emoções. Mas havia algo que não se encaixava. Se ela estava fugindo, então para onde poderia ir? O que tinha feito para ser perseguida assim? E como se o destino estivesse zombando deles, um barulho como um trovão se ouviu. As luzes da viatura da polícia piscavam, enquanto um novo grupo de oficiais chegava. Mas Rogério já preparava o golpe final. Então, você vai pagar por isso, assim como todos os outros. E antes que alguém pudesse agir, o homem apontou a arma na direção de Isabela. Alfredo se lançou adiante. Impulso primário puro. O tempo parecia desacelerar enquanto o dilema se desenrolava. Não! O grito dele ecoou. Mas o que ele não percebeu foi o verdadeiro crime que Isabela carregava. O que ele não sabia era que a conexão entre eles era mais profunda do que imaginava. Numa fração de segundo, enquanto agia com instinto, a verdade das sombras começava a emergir. E ele estava prestes a descobrir que a maior traição poderia vir de quem menos esperava. Um disparo ecoou. Então tudo escureceu. O disparo ecoou. O tempo parou. O silêncio que se seguiu foi aterrador, como se o mundo inteiro tivesse congelado em um único instante de horror. Alfredo sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ele se jogou para a frente, mas tudo aconteceu tão rápido. Um grito estrondoso e desesperado partiu de Isabela, e o impacto da bala se fez sentir no ar, como uma explosão silenciosa. Mas não foi ela que caiu. Neste momento, tudo virou caos. Alfredo olhou para Isabela com os olhos arregalados. Mas a verdadeira cena se desenrolava atrás dela. A mulher que havia surgido como um espectro no meio da multidão. Sua mãe estendeu a mão, tentava puxá-la, mas foi atingida. Um segundo tiro, e a mãe de Isabela cambaleou antes de cair. Uma sombra tisque contra o chão sujo da calçada. Desespero. O grito de Isabela cortou o ar mais afiado que qualquer faca. Mãe! A palavra saiu de seus lábios como um lamento. O corpo dela, uma vez em pé e forte, agora parecia desmoronar. O rosto de Rogério surgiu na visão de Alfredo, um sorriso cruel transformado em pânico e surpresa. Ele não esperava aquela reação. E logo em seguida, o olhar de Isabela se transformou em fúria, um fogo intenso ardendo por trás do desespero. Você! Ela berrou, tomando um passo à frente, a dor substituindo qualquer vestígio de medo. Você a matou! A multidão começou a se agitar, sussurros correndo como um relâmpago entre os presentes. Alfredo mal conseguia respirar. A cena se desdobrava, cada movimento dos personagens intensificado pela presença do perigo. A polícia estava ali, mas parecia que tudo estava fora de controle. O caos tomava conta, com sirenes ao fundo e pessoas gritando. Era como se a cidade inteira estivesse em chamas. Isabela caiu ao lado de sua mãe, o desespero explodindo em lágrimas. Alfredo se agachou, mas logo foi puxado de volta por um policial. Um olhar severo fixo nele. Afastem-se, esse homem é perigoso. Alfredo queria gritar que o perigo estava ali, em diante deles, mas sua voz estava presa na garganta. Mas então, enquanto Isabela segurava a mãe, um segredo escapou de seus lábios. Ela é uma agente infiltrada. Ela não é quem você pensa, Alfredo. As palavras delas cortaram como estacas.
Uma revelação bombástica que soou estrondosamente em meio ao grito da multidão. Todos congelaram. O murmúrio tornou-se um rugido. As expressões tornaram-se confusas e alarmadas, e Alfredo sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Isabela! O que você está dizendo? O choque tomou conta de Alfredo. A mulher caída tinha uma vida, uma história. E agora eles estavam no centro de um jogo que ele nem conseguia entender. Você precisa me dizer a verdade. Ele implorou, suas mãos tremendo. Ela não tirou os olhos da mãe, os lábios trêmulos, o coração quebrado. Ela se infiltrou em uma organização criminosa. Veio me salvar, mas você não entende. Eles estão por todos os lados. O pânico no olhar de Isabela era contagiante. Agora a atmosfera estava densa, carregada de segredos e mentiras, revelando que a luta deles era muito maior do que imaginaram. Naquela fração de segundo, Alfredo percebeu que havia algo profundamente errado, que toda a narrativa até ali estava construída sob uma fachada de mentiras, que nela esconderijos e corrupções eram mais do que uma simples vida nas ruas. E você, Alfredo, o que você vai fazer agora? O olhar de Isabela pedia respostas, mas ele não tinha como responder. Ele estava perdido. Com o último olhar para a mãe caída e Rogério agora se retorcendo na confusão, Isabela virou-se ferozmente para Alfredo. O destino deles parecia ter se entrelaçado de forma irrevogável, em um mar de incertezas. Ele sentia que tudo havia mudado. Precisamos fugir, agora! Ela implorou. Mas a confusão o cercava. E, em meio a tudo isso, um novo perigo se aproximava. O verdadeiro inimigo agora não era apenas Rogério. Eram as próprias sombras que se moviam entre eles, escondendo verdades que poderiam destruir qualquer chance de salvação. Com o coração palpitando, Alfredo soube que essa era apenas a ponta do iceberg. O que vinha a seguir seria muito mais sombrio. Alfredo ainda estava ali, mergulhado em uma tempestade de emoções e confusões. A polícia tinha chegado. Mas a situação parecia fora de controle. Rogério, com aquele olhar ameaçador, se aproximava e a tensão crescia na multidão. Isabela, com a voz rouca, implorava: "Precisamos fugir, agora!" O desespero dela era palpável e Alfredo sentia que o mundo desmoronava. Mas antes que ele pudesse responder, algo inesperado aconteceu. A mulher caída, a mãe de Isabela, começou a se contorcer dramaticamente no chão. A cena, que já era caótica, se transformou em um verdadeiro pesadelo. "Mãe!" Isabela gritou, mas algo nos olhos de sua mãe mudou. Foi como se uma sombra tivesse cruzado seu olhar. Um brilho que parecia carregado de segredos. Alfredo estava paralisado, sem saber se deveria ir até Isabela ou verificar o que estava acontecendo com a mulher no chão. Ele percebeu que as pessoas ao redor começavam a murmurar, algumas com expressões de medo, outras de incredulidade. "Ela está mudando!" Uma voz na multidão gritou. E a verdade era que, de fato, a mulher estava mudando. O corpo dela se agitou violentamente, como se algo estivesse lutando para escapar. Para o horror de todos, as feições foram se distorcendo, os traços familiares se desvanecendo. O que era uma mulher preocupada, agora estava revelando uma figura que parecia quase monstruosa. Uma transformação que chocou a todos ali. Isabela, ao ver isso, paralisou. "Mãe, não! O que você está fazendo?"
O terror na voz dela se misturava com a desilusão. Alfredo piscou, tentando entender. Aquela mulher que parecia tão vulnerável agora exibia uma força sobrenatural. O rosto se tornava obscuro, vultos dançavam ao redor dela. E num movimento rápido, a figura se ergueu, mais alta, mais feroz. Isabela! A voz que saiu agora era profunda e ressoante, como se tivesse vindo de um lugar distante. Você não deveria ter voltado. Agora, todos vocês vão pagar. Era como se um espírito maligno tivesse tomado conta da mulher e a multidão foi consumida pelo medo. A tensão atingiu o clímax. Alfredo não conseguia entender. Tudo o que ele conhecia se desfez em segundos. Os policiais, que até então tentavam controlar a situação, agora recuaram. As mãos nas armas. Afastem-se! Fiquem longe dela! Um deles gritou, mas o grito não foi suficiente. A figura distorcida começou a avançar em direção a Alfredo e Isabela, os olhos brilhando com uma luz intensa. Vocês acham que podem fugir do que realmente são? A nova voz da mãe de Isabela ecoou nas paredes dos prédios e o ar esfriou. Vocês, todos vocês, são apenas peças em um jogo que não compreendem. Alfredo sentiu um nó na garganta. O que isso significava? O que ela queria dizer com isso? De repente, uma lembrança obscurecida por seu passado voltou à mente. Havia algo que ele pôde ver em uma antiga foto. Uma mulher com traços semelhantes. A ideia disparou em seu cérebro, presa entre a confusão e a revelação. A mãe de Isabela não era quem ele pensava. A conexão deles se estendia além do que ele poderia imaginar. E no momento em que a verdade se estabelecia, a figura de sua mãe olhou diretamente para ele. Você não é apenas um homem qualquer, Alfredo. Você é parte disso. As palavras faladas como balas, e o pânico tomou conta dele. O que isso significava para sua própria história? Para Isabela? O que estava acontecendo? Ele não tinha as respostas, apenas uma sensação esmagadora de que tudo poderia desmoronar a qualquer instante. Não! Isabela chorou, o desespero em sua voz cortando o ar. Mãe, por favor, não faça isso! As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Alfredo se sentiu invadido por um impulso, um desejo de proteger Isabela do que estava prestes a acontecer. E nesse momento, algo mudou. A figura, ainda ameaçadora, hesitou, como se lutasse contra a transformação. O caos ao seu redor encheu o espaço de uma energia quase palpável. E então, em um instante de dúvida, a figura se voltou para Isabela. Você precisa escolher, minha filha. O que você deseja realmente? Alfredo sentiu o coração disparar. Ele percebia que o destino deles estava entrelaçado de forma mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ele havia salvado Isabela de um acidente, mas agora se via em um jogo muito mais profundo e arriscado. E ele não fazia ideia do que viria a seguir. Alfredo ainda estava ali, mergulhado em uma tempestade de emoções e confusões. A transformação da mãe de Isabela estava acontecendo diante de seus olhos, e o ambiente ao redor parecia palpitar com uma tensão insuportável. Você precisa escolher, minha filha. O que você deseja realmente? A figura distorcida, agora tão ameaçadora, olhou para Isabela,
mas o olhar dela era uma mistura de desespero e determinação. Isabela hesitou. Ela não sabia se confiava na mãe ou naquela criatura que havia se tornado. Mãe, você precisa voltar a ser quem você era. Não entre nesse jogo. A voz dela tremia, mas havia uma chama de coragem por trás do medo. E aí, uma onda pulsante de energia se espalhou pelo ar. Alfredo sentiu o impacto. O chão pareceu tremer sob seus pés. O olhar intenso da mãe de Isabela começou a mudar. Os traços demoníacos pareciam se suavizar. Mas a transformação não era o que todos esperavam. Eu sou parte de algo maior, Isabela. E você também. Ela voltou a pronunciar, desta vez com uma voz mais clara e consistente. Do que você está falando? Alfredo questionou, tentando entender. Mas naquele momento, uma explosão de luz irrompeu ao redor deles. Um clarão súbito iluminou a cena e tudo ficou estático por um segundo. As cores vibrantes dançavam a seu redor, como se o próprio tempo tivesse parado. E então, com um grande estrondo, o chão sob eles se abriu. Alfredo não pôde deixar de gritar, enquanto a terra se dividia, e a multidão ao redor começou a entrar em pânico. Pessoas começavam a cair, outras porriam em desespero. A transformação da mãe de Isabela havia aberto um abismo, e todos estavam prestes a ser arrastados para dentro. Alfredo! Isabela gritou, seus olhos brilhando com terror. Temos que sair daqui. A mão dela se estendeu e ele a agarrou forte. Mas naquele exato momento, uma voz ecoou da fissura. Vocês nunca deveriam ter cruzado meu caminho. A luz pulsante revelou uma figura obscura se erguendo do abismo. Um ser imponente, com olhos como brasas, pulsando com uma energia negativa. O ser parecia se alimentar do medo que pairava no ar. E com um gesto amplo, ele se virou para a multidão, exibindo uma ferocidade que fez as pessoas recuarem, como se um instinto primal as alertasse do perigos que estavam prestes a enfrentar. Eu sou o que vocês temem, e Isabela é o que vocês desejam. As palavras ressoaram como trovão, fazendo os corações acelerarem. Nesse momento, todo o cenário mudou. A mãe de Isabela não era a única que tinha segredos obscuros. Alfredo percebeu que seus próprios medos e inseguranças estavam sendo invocados. Não! Isso não pode acontecer! A mãe de Isabela gritou enquanto a criatura ameaçava se lançar sobre eles. Eu não vou deixar você. A energia entre eles transbordava e Alfredo sentiu seu mundo desmoronar. A multidão olhava estarrecida e algumas pessoas tentavam se aproximar, mas eram repelidas por uma onda de energia que emanava do ser. O instinto de preservação tinha tomado conta deles e Alfredo percebeu que a conexão entre sua história e a de Isabela se tornara ainda mais complexa do que imaginava. Alfredo, você precisa entender. Nós somos parte disso tudo. A mãe de Isabela gritou, mas a outra figura se movia com uma rapidez assustadora. No calor daquele momento, uma nova revelação cortou. As peças do quebra-cabeça se moviam, e a realidade que conheciam se tornava cada vez mais distorcida. O que você está dizendo? Alfredo gritou, mas a resposta parecia se dissolver no ar. O abismo se expandia, e o pânico e a confusão reinavam. Como poderiam escapar daquela calamidade? Antes que pudessem responder, o ser lançou um novo desafio. Escolham, ou todos vocês serão consumidos.
E assim, com a pressão acumulando, Alfredo percebeu que tudo estava prestes a mudar radicalmente. O que eles conheciam até então estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, e nenhum deles poderia prever as consequências disso. Alfredo ainda estava ali, mergulhado em uma tempestade de emoções e confusões. A transformação da mãe de Isabela estava acontecendo diante de seus olhos, e o ambiente ao redor parecia palpitar com uma tensão insuportável. Você precisa escolher, minha filha. O que você deseja realmente? A figura distorcida olhou para Isabela, seu olhar uma mistura de ameaça e anseio. Isabela hesitou, a incerteza se estampando em seu rosto. Mãe, não! Não entre nesse jogo! Sua voz tremia, cheia de medo e determinação. O olhar da mãe se suavizou um pouco, mas logo a presença à sua frente se intensificou, como se absorvesse toda a energia do ambiente. No meio de tudo isso, Alfredo sentiu o peso do olhar da criatura sobre ele. Alfredo, você é a chave para tudo isso. O ser ressoou, fazendo com que os pelos de sua nuca se arrepiaram. Ele não sabia o que aquilo significava. O que você quer dizer com isso? Gritou, enquanto a multidão começava a murmurar em pânico. A transformação da mãe de Isabela não estava apenas revelando um lado ameaçador, mas também algo mais profundo, algo inquietante. Escolham, ou todos vocês serão consumidos. A voz ecoava como um trovão, fazendo o chão vibrar sob seus pés. Alfredo, sua mente acelerada, tentava juntar as peças. E então, uma luz intensa surgiu do abismo que se abria, ofuscando tudo. Era como se uma entidade estivesse emergindo de dentro da terra, uma figura majestosa, imponente. De repente, a luz se estabilizou, revelando uma mulher. Não era qualquer mulher, era a própria esposa de Alfredo, Lara, que ele havia perdido anos atrás. Seu olhar era distante, mas reconhecível. Lara? Alfredo sussurrou atônito, sem acreditar no que via. Ela olhou para ele, os olhos agora cheios de uma sabedoria ancestral, mas ainda com uma dor que parecia atravessar o tempo. Alfredo, eu sou parte disso. Você sempre foi. Sua voz, ainda suave, reverberava pela cena caótica. Isabela ficou em choque. Mãe, o que está acontecendo? A confusão se instalou novamente enquanto o olhar de Lara se fixava na filha. Eu voltei por você, Isabela. A luta que você enfrenta é minha também. A criatura distorcida pareceu hesitar, como se o poder de Lara a estivesse desestabilizando. Você não deveria estar aqui, ela protestou, mas a presença de Lara era avassaladora. Alfredo sentiu um misto de alívio e confusão. Como ela poderia estar ali? Você não sabe o que você faz. Esta guerra não é sua, a criatura gritou, agora mostrando sinais de nervosismo. A multidão parecia paralisada, sussurrando entre si. O pânico dominava e a pressão aumentava. O olhar de Lara se voltou para Alfredo, chamando-o de volta à realidade. Alfredo, você precisa acreditar em mim. Isabela está em perigo por causa de nossa escolha, de escolhas que fizemos no passado. Precisamos unir forças para enfrentar isso de uma vez por todas. O chão tremeu novamente, e a luta no ar parecia uma tempestade prestes a estourar. Alfredo estava dividido. Por um lado, queria acreditar em Lara, mas como isso era possível? E Isabela? Ela estava presa entre a mãe que não conhecia e o terror que os rodeava. Alfredo, o que você vai fazer? Isabela gritou, seus olhos agora fixos nele, implorando por uma resposta. O que era real? A mulher que ele amou um dia ou a entidade que brutalmente ameaçava suas vidas?
Ele se sentia perdido, como se não houvesse saída. A tensão era palpável. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo novamente. Escolha! A entidade gritou enquanto a luz da conexão entre Lara e Isabela brilhava intensamente. O futuro dele se tornava ainda mais nebuloso, e Alfredo sabia que uma decisão precisava ser feita. Mas ele não tinha ideia do que estava prestes a abraçar. Alfredo ainda estava ali, mergulhado em uma tempestade de emoções e confusões. A transformação da mãe de Isabela acelerava a inscrição do horror nos rostos da multidão. Você precisa escolher, minha filha. O que você deseja realmente? A figura distorcida encarava Isabela, mas o olhar dela, nervoso e intenso, saltava entre o amor e o medo. Alfredo sentiu seu coração bater descompassado. Não sabia o que fazer. Como agir? Isabela respirava fundo. Mãe, volte para nós. Nós podemos. Mas a voz da mãe, agora quase demoníaca, interrompeu. Com um poder ressoante. Não, Isabela! Você não entende. Eu sou parte disso. Estou aqui para lhe mostrar a verdade. Nesse momento, uma onda de energia cortou o ar. A luz emanava de Lara com força, mas também havia algo por trás. Uma presença negativa crescendo, aproveitando a oportunidade. Alfredo sentia que tudo estava se inclinando para o abismo. Escolham, ou todos vocês serão consumidos. A voz de a entidade reverberou, como um aviso sombrio. Quando Isabela finalmente respondeu, eu escolho a minha liberdade. Um rugido de desespero ecoou enquanto a entidade lançou um raio de escuridão na direção dela. O choque foi elétrico. Um brilho ofuscante iluminou o céu, como se as estrelas estivessem caindo. E então, tudo parou. Alfredo não conseguia entender. Ele mal viu quando Isabela desapareceu na luz e se sentiu sendo puxado para junto dela. Isabela! Ele gritou. Mas a fissura no chão se expandiu como se um monstro tivesse acordando. E aí aconteceu. Do fundo da escuridão, algo estava emergindo. Um abismo de sombras, vibrante e faminto. No centro dele, uma figura familiar se ergueu. Quando a poeira assentou, Alfredo ficou paralisado ao ver a verdadeira forma da mãe de Isabela. Agora um espectro sinistro. Mas não era só isso. Ao lado dela estava Lara. Lara? A voz de Alfredo tremeu, misturada com confusão e trama. Mas Lara não parecia humana. Seus olhos, antes cheios de amor, estavam agora opacos e frios, refletindo uma realidade que Alfredo nunca poderia imaginar. Alfredo, tudo isso faz parte de um plano maior. Isabela precisa entender. Ela pronunciou, mas a voz era como um eco distante, sem afeto, apenas um vazio. Não, mãe, não! Isabela gritou, lutando para emergir da luz, um pilar de desespero contra aquela força. Você está fazendo isso de novo! Deixe-nos em paz! Alfredo sentiu seu mundo desmoronar! A revelação de que Lara, a mulher que ele amava e tanto se lamentara, estava ligada àquela luta, àquela entidade. Mostrava uma parte inesperada da verdade. Você está do lado dela? Ele perguntou, raiva e dor em um único sopro. Não sou o que você pensa. Eu fui enviada para observar. A voz de Lara ressoou, mas tinha um tom que fazia tudo parecer uma traição. O olhar de Isabela se encheu de raiva e desilusão. Então você é parte disso. Você não é minha mãe. O caos explodiu. Isabela se jogou contra a luz, mas Lara assegurou como se estivesse agarrada à própria sanidade. Eu vim aqui para te mostrar a verdade. E você tem que entender. Mas antes que pudesse terminar, uma onda de energia irrompeu, fazendo com que todos tivessem que se segurar.
Alfredo não sabia o que estava acontecendo, mas a dúvida começou a se transformar em pânico. A figura sombria de a entidade se contorcia, como se alimentasse da discórdia. E, em meio ao turbilhão de emoções, Alfredo percebeu que a verdadeira batalha estava começando. A multidão olhava, atônita, alguns gritando, outros apenas paralisados de medo. "O que nós fazemos?" gritaram desorientados. Mas Alfredo sabia. Tinha que decidir. E rápido. "Isabela, não! O que você escolhe?" A explosão lançou todos ao chão e a luz começou a se dissolver em sombras. "Você é importante, Alfredo! Você é a chave para quebrar esse ciclo!" A voz de Lara ecoou, mas já estava coberta pelo caos. Ele não entendia. O mundo como o conhecia estava ruindo. "Escolha, ou morreremos todos!" A entidade rugiu novamente, e Alfredo percebeu que a verdadeira pergunta não era apenas sobre Isabela ou Lara, era sobre ele mesmo. E enquanto a luz e a escuridão se colidiam ao seu redor, ele se viu preso entre duas mulheres que agora pareciam ser estranhas e familiares ao mesmo tempo. "Alfredo!" O grito de Isabela atravessava tudo. Uma escolha tinha que ser feita. E ele estava ali, com a cabeça girando, a verdade desnudando realidades que ele nunca imaginara. O que realmente aconteceria ali? Era o começo ou o fim de algo muito maior? Ele percebeu que a pergunta que precisava ser feita não era sobre liberdade, mas sobre identidade. E enquanto dava um passo adiante, o chão começava a se abrir sob seus pés. Alfredo sentiu o caos se solidificar ao seu redor. A entidade aterrorizante, com sua figura grotesca, continuava a se transformar, enquanto Lara e a mãe de Isabela travavam uma batalha invisível, mas real. O cheiro de terra molhada e medo pairava no ar enquanto os ecos das explosões de energia reverberavam em seus corações. "Isabela, olhe para mim!" Alfredo gritou, sua voz cortando o desespero. As lágrimas escorriam pelo rosto da jovem, e a dor de perder a mãe parecendo cortar sua alma. Mas ele a viu reagir, cada palavra ecoando determinação. "Eu escolho a liberdade. Eu escolho viver." A luz que a envolveu foi como um raio, incendiando o ambiente. A figura da mãe de Isabela hesitou, um lampejo de emoção atravessando seu rosto distorcido. Alfredo viu uma fração do amor que antes existia ali. "Você pode fazer isso, Isabela! Você pode quebrar esse ciclo! Você é mais forte do que pensa!" O abismo ao redor tremeu, agitando a multidão em um pânico frenético. A entidade gritou em furor, seu grito ecoando como um trovão. "Vocês não podem escapar! Este é o seu destino!" Mas nesse instante, uma onda de força brotou de dentro de Isabela. A luz a envolvia, um escudo contra a escuridão. Alfredo sentiu seu coração acelerar, esperando que ela conseguisse. "Eu acredito em você, Isabela. Vá!" E com um movimento decisivo, Isabela soltou um grito poderoso, a luz fulminando como uma supernova. A entidade uivou, mas foi tarde demais. O brilho se espalhou, como se estivesse queimando tudo ao seu redor. A multidão ficou atônita, a realidade mudando diante deles. A escuridão começou a se desvanecer. Alfredo viu o alicerce se desfazer sob a luz intensa. Lara, a sua amada, olhou para ele. Um último sorriso em seus lábios. "Você sempre foi a chave, Alfredo. A coragem está dentro de você." E com isso, fez o gesto para sua filha. Um sinal que Alfredo não entendeu completamente. Isabela se virou. A transformação estava quase completa. "Mãe, juntas podemos acabar com isso." As palavras ecoaram como um mantra.
E o abismo agora tremia por um motivo diferente. O poder estava finalmente equilibrado. E então, num instante, tudo ficou em silêncio. A luz tomou conta, a escuridão recuou, e ele viu a figura de Isabela radiando esperança. O chão se reformulava, uma nova base surgindo. Conseguimos! Alfredo gritou, a alegria invadindo seu ser. Mas a alegria foi rápida. Ele olhou ao redor e percebeu que muitas pessoas haviam desaparecido na luz, e outras pareciam confusas, perdidas. O que havia acontecido com eles? A vitória havia vindo com um preço? E enquanto a luz se dissipava, ele viu Isabela em um novo estado. Uma guerreira, pronta para novos desafios. Mas o que essa transformação realmente significava? O cenário era diferente. Pessoas começaram a se reunir, olhares fixos em Isabela, esperando respostas. O caos havia acalmado, mas as perguntas pairavam no ar. O que veio a seguir? Alguém murmurou na multidão. A realidade estava mudando, e eles, agora, eram parte de algo maior. Algo que ainda não compreendiam completamente. E o abraço entre Isabela e Alfredo, envolto no calor da luz, não era um fim, mas o começo de uma nova jornada. Alfredo olhou para Isabela, e a dúvida permaneceu nos olhos dela. Estamos juntos nisso. Enfrentaremos qualquer coisa que vier. Ele declarou, e por um breve momento sentiu a firmeza de um futuro incerto. E assim, a história termina aqui, mas novas jornadas aguardam bem à sua frente. Qual será o destino deles? O que vão enfrentar agora? Mas antes de seguirmos adiante, eu quero te pedir algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impressionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O seu apoio é fundamental, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de fortalecer nossa história juntos.